Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu gostaria de conversar sobre algo muito importante que faz parte da vida de todos nós, o envelhecimento. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês que não dessem muita importância para a qualidade do vídeo, que relevassem algumas coisas, porque eu realmente não entendo de cortes, de edição, iluminação, como eu devo olhar para a câmera, como eu devo me posicionar, enfim, eu não entendo. Mas pretendo aprender, pretendo pedir auxílio de alguém para que eu possa estar entregando vídeos de melhor qualidade para vocês. Mas quando eu criei esse canal, eu criei pensando que tudo fluísse aqui com naturalidade. Que os bate-papos fossem iguais aos que a gente... os que acontecem na roda de amigos, num lugar gostoso, na casa de alguém, né? E é tão legal esses bate-papos, porque quando a gente começa a falar sobre um assunto, o assunto vai acontecendo, e quando a gente vê, já passou horas e horas, e estamos todos nós entretidos no assunto, entretidos, e quando a gente vai ver o quanto de coisas importantes a gente aprendeu nesse tempo. E é isso que eu gostaria que acontecesse aqui, que a gente pudesse interagir sobre vários assuntos inerentes à nossa idade, 60 a mais, ou outros assuntos quaisquer que sejam importantes, que são de grande relevância. Porém, não quero abordar assuntos como política, religião, não é esse o intento. O intento é falar sobre nós, seres humanos, em idade, considerados, idosos. E o que eu acho ótimo. A gente perde a juventude, né? Mas repararam que a gente ganha muito discernimento? Por quê? Eu falo isso com bastante convicção, porque a gente pode perder a juventude, mas o discernimento vem com as experiências de vida. A gente passa a discernir aquilo que é realmente importante daquilo que não é. Aquilo que pesava muito para nós, que nos preocupava muito um dia, já passa a ter o mesmo valor. E com isso a gente vai tendo um entendimento sobre a vida tão grande que a gente até se espanta, porque quando chega numa certa idade, a gente percebe tantas coisas que a gente não percebia antes, a gente passa a dar valor a tantas coisas que a gente não dava antes, né? Então, esse discernimento, ele é muito importante para a nossa evolução, né? Ele é muito importante para que a gente, quando diante de alguma situação, a gente saiba realmente discernir o quão de importância essa situação tem, se vale a pena para se preocupar, se não vale, o que realmente é importante, né? E isso me fez pensar muito em muitas outras coisas. Me fez pensar na liberdade que a gente adquire de não ter que dar muita satisfação para as pessoas, né? Aquilo que a gente tinha, aquilo que era importante para a gente há um tempo atrás, já deixa de ser com a idade. E isso é muito bom, porque prova que a gente vai mudando, vai aprendendo, vai mudando, vai evoluindo.
vai ganhando experiência, e com a experiência vem a sabedoria. E quanto mais sabedoria, mais a gente sabe lidar com os problemas da vida, mais a gente sabe ter entendimento sobre todas as coisas, mais a gente enriquece a nossa alma e só nos faz crescer. É chato envelhecer? É, claro que é. Não vou dizer que é gostoso não, porque não é. Mas é muito bom também. É muito bom. A gente deixa de lado chatices, coisas que a gente dava, nossa, que a gente passava dias remoendo sobre aquilo, problemas que tiravam o sono, que a gente não conseguia dormir, problema com o filho, problema com o marido, problemas dos mais diversos, e que a gente tinha uma preocupação tão intensa que não deixava a gente perceber o que estava acontecendo ao nosso redor, que deixava que a gente não conseguia perceber que a vida estava acontecendo e a gente só ali, né? Mas é assim, quando essas preocupações do passado, que a gente tinha no passado, hoje, quando elas aparecem de alguma outra maneira, nossa, a gente lida com elas com tanta facilidade. O valor que a gente dá para elas é outro, porque a gente percebe o quanto a vida é valiosa. Porque a gente percebe o quanto é importante cada minuto da nossa existência. Porque a gente percebe que a gente não pode perder mais nem um segundo, né? Porque é tão delicioso viver, mesmo que preocupante, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações de perdas, de grandes tristezas. É muito bom viver. A vida nos surpreende a cada dia. A cada dia. E quanto mais a gente envelhece, mais a gente dá importância para coisas sutis, mais deliciosas. Como escutar uma música bonita, ter um momento com a pessoa que você ama, com filhos, netos, fazer uma comida para os amigos e convidar os amigos, né? Ter esse tempo. E o quanto que a gente aprende, gente, quando a gente está rodeado de gente que a gente gosta, né? Quando a gente fala a mesma língua, no sentido, sabe, de intelectualmente falando, ou simplesmente por afinidades. E a gente começa a ver a vida de uma maneira bem especial. Eu acho que, sinceramente, eu acho que quando a gente percebe que envelheceu e que a gente se preocupa com a dor que a gente está sentindo na perna e que a gente percebe que a gente está perdendo a visão ou a audição, que a gente está em mais dificuldade para andar, para correr. Isso nos chateia, sim. Claro, é difícil. É difícil a gente aceitar isso, né? Mas a gente pode buscar fazer diferente. Pode buscar trabalhar o nosso corpo para que ele
tenha mais força, para que ele fique mais ágil, para que a gente possa correr, fazer exercícios, nadar, andar de bicicleta. A gente pode tudo. É só se cuidar. A gente pode tudo. Até pode não dar mais importância para terceiros. E sim, priorizar a gente. É o momento em que a gente se prioriza, que a gente olha para dentro e fala, eu fiz tudo o que eu podia fazer, o que esperavam de mim, mas agora eu vou viver de acordo com o que eu realmente sou. E eu acho isso super legal, quando a gente tem esse entendimento, porque quando você passa a viver de acordo com o que realmente você acredita, com o que você é, como você é, de verdade, sabe? Com seus defeitos, com seus, sei lá, com as suas qualidades, com a sua beleza ou com a sua feiura. E quem qualifica isso depois de uma certa idade? Não tem mais essa. E a pessoa é gorda, magra, bonita, feia, verde, azul. Porque a gente tem outro entendimento. A gente aprende que a essência de cada um, aquilo que a gente entende como a alma, o cerne do ser humano, é mais importante que qualquer coisa. É daí que vem a verdadeira beleza. Você já reparou que quando uma pessoa está feliz, ela fica linda? Você já reparou que quando uma pessoa está em paz, ela deixa aonde ela está a energia mais sublime que existe. Aonde tem amor, compreensão, entendimento, é aí que a gente passa a entender o verdadeiro valor da vida. E aquilo que a gente se preocupava tanto no passado, em crescer, estudar, trabalhar, se formar, ter família, adquirir e esquecer de viver. E a gente compreende isso com a idade. E a gente vai deixando de lado picuinhas, vai deixando de lado um monte de coisa que só faziam a gente carregar mais peso, né? Desentendimentos, brigas, discórdias, por querer que seu ponto de vista valesse mais que os outros. E hoje em dia não. A gente quer paz. Deixa pra lá, deixa que se resolva. Isso não é egoísmo. Isso é sentir o prazer da vida, né? Quer coisa mais prazerosa de que você está em paz consigo mesmo, fazendo aquilo que você gosta, se priorizando, se entendendo mais, se aceitando mais
o amor próprio começa a surgir, e quando ele aparece, quando você percebe que você está se amando de verdade, que você está se aceitando de verdade mesmo, de todas as maneiras, quando você aceita que você é precioso ou preciosa para alguém ou para você mesmo, daí sim a gente aprende uma coisa, eu acho. Quanto tempo a gente perdeu, mas também ganhamos. Com certeza ganhamos muito mais com experiências, com aprendizados, né? Que fizeram com que a gente chegasse à compreensão que temos hoje sobre a vida, sobre envelhecer. Então, eu acho muito importante que com a nossa idade a gente procure, a gente busque ter um equilíbrio, né? Tanto fisicamente, emocionalmente, mentalmente, né? Espiritualmente, para que a gente possa viver melhor, porque problemas a gente vai ter sempre, né? Sempre a gente não vive sozinho. Então a gente sempre vai ter um perrengue aqui, outra coisa ali, mas o importante é dar importância para a gente se priorizar, a cuidar do físico, né? A cuidar do físico para ter mais saúde, para poder ter momentos mais significativos na vida, né? E é isso. Cuidar da espiritualidade, cuidar de amar mais, se doar mais, porque eu acho que o propósito de vida do ser humano é a nossa evolução pessoal, mas é também aquilo que a gente dá para o mundo, para as outras pessoas, o que a gente pode ofertar para as outras pessoas. E eu acho que com a idade a gente tem muito mais a ofertar. Para quem, lógico, né, fez por onde, que começou a pensar não só em si, mas pensar da mesma forma que pensar sobre a gente, pensar sobre os outros, naquilo que a gente pode ofertar para os outros. Seja uma conversa, seja um abraço, seja uma oportunidade de trabalho, né? Sobre ensinar alguma coisa. Então, tudo aquilo que a gente aprende, eu acredito que seja obrigação a gente passar para frente. Porque o que a gente faz com os nossos aprendizados? Com que aquilo que a gente sabe fica só para a gente? Que graça tem, não é? Bom, por hoje é só. Eu gostaria que vocês deixassem aqui o que vocês acharam desse vídeo. Qual é um tema que vocês gostariam que a gente conversasse, que a gente pudesse estar trazendo para o canal? Enfim, é isso. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. E a gente se vê.